Chegou a hora de conhecer as revelações de Deus para os nossos dias. Está no ar a advertência final. Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja bem-vindo ao teu programa Advertência Final, onde você aprende a verdade para estes últimos dias. Eu estou com a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 17, não para descrever todo o capítulo, porque isso já fizemos em episódios anteriores. Nós vamos dar seguimento ao tema A Marca da Besta. Na semana passada, nós vimos alguns textos católicos que dizem que ao protestante guardar o domingo, ele está prestando homenagem ao Papa e à Igreja Católica, porque eles se consideram os que têm a autoridade de mudar a Bíblia. E em vários momentos nós vemos isso acontecendo, inclusive há uma diferença entre a Bíblia chamada católica e a protestante, não é verdade? Existem alguns livros chamados apócrifos ou pseudepígrafos, depende, de como se fala, mas de como se quer denominá-los. Tem alguns os chamam de deuterocanônicos, mas fato é que eles estão na Bíblia católica e não na protestante. O que eu posso dizer em resumo para você é que a Bíblia, no que ela é inspirada, ela é igual na Bíblia protestante e na católica. O que ocorre é que há livros históricos escritos depois dos verdadeiros livros da Bíblia, que são considerados por alguns, porém não por outros. Por que não são considerados? A gente já explicou isso num vídeo, tem um vídeo dedicado a isso, se você quiser conhecer, veja, ou então entra no site advertenciafinal.com.br, temos um artigo falando sobre a Bíblia Católica e Bíblia Protestante, e aí você vai entender melhor. Mas fato é que há diferença, e é nisso que nós queremos nos deter agora. Da onde vem a diferença? Por que é que hoje, como cristãos, a maioria das pessoas guarda o domingo? De onde veio a guarda do domingo? A Bíblia em Apocalipse 17, na profecia que fala do papado e fala também da Igreja Católica, ela coloca um nome que nos ajuda a entender as coisas. Em Apocalipse 17, fala de uma mulher, sabemos que mulher é igreja, põe na tela, está em Efésios 5, 25. Tinha uma mulher, no verso 4, que estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro. Ora, é uma igreja cujos sacerdotes se vestem nestas cores, púrpura, escarlata, que tomam um cálice de ouro nas mãos, e aí você já começa a identificar, sabe quem é. Além disso, é dito no verso 6 que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Quer dizer que houve um momento em que esta igreja perseguiu e matou os crentes. Daí você fecha a questão, realmente está falando da Igreja Católica. No verso 5, o profeta viu que na testa da mulher havia um nome. Veja o verso. Na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia. Babilônia era o nome da cidade antiga que foi fundada próximo aonde foi construída a Torre de Babel. E é de lá que nós devemos puxar a história para entender o que ocorre hoje. A Torre de Babel, ela foi uma edificação cuja construção foi comandada por uma pessoa chamada Nimrod. Vamos ler na Bíblia. Gênesis 10, verso 8. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. A Torre de Babel foi construída em oposição contra Deus. No idioma original, ela significa porta de Deus. A ideia de Nimrod era subir até o céu por meio desta torre e, caso Deus desejasse mandar um novo dilúvio, que então eles pudessem vingar a Deus a morte dos antediluvianos. Aí você vê o grau de rebeldia. Inclusive o nome Nimrod significa rebelde ou
ele se rebelou. Nós sabemos da história, Deus acabou destruindo aquela torre, mas as pessoas veneravam Nimrod. Nimrod era tão rebelde que casou-se com a própria mãe e com ela teve um filho, Tamuz. Dali foram 3 pessoas que eram veneradas, o pai, a mãe e o filho. Foi daí que surgiu a Trindade pagã. Pela primeira vez, o conceito Trindade apareceu. Dedicaram um dia da semana consagrado à adoração de Nimrod, porque Nimrod morreu e disseram, uma lenda, claro, que o espírito dele subiu e foi se tornando ou se transformou no deus Sol. A partir daí, dedicou-se o primeiro dia da semana, do mês e do ano para a adoração ao deus Sol. Quando o reino de Babilônia foi instituído, a religião de Babel continuou. Por quê? Lembre-se que Deus destruiu a Torre de Babel e confundiu as línguas. Tendo feito isso, ele fez com que as pessoas se espalhassem pela terra, é o que a Bíblia diz. Só que quando elas se espalharam, aquela religião que elas possuíam continuou. Todas veneravam Nimrod, a sua mãe Semíramis e Tamuz, que era o filho de Nimrod com Semíramis. E aí você vê entre os povos pagãos, praticamente em todos eles, o culto a uma trindade. E também você vê o culto a Deus a mãe com o filho menino, chamado de Deus Redentor. Isso acontece também nas mitologias, mitologia grega, também na religião romana, na persa, na babilônica e assim por diante. Na egípcia, posso dizer, né? Você também tem o conceito trindade e assim por diante. É sempre a mesma estrutura religiosa, inclusive os monumentos de adoração são as pirâmides. Por quê? Todos têm um ancestral comum, que é a adoração a Nimrod em Babel. O primeiro dia da semana era chamado Dia do Senhor Deus, o Sol. A palavra domingo vem do latim dominus, que significa exatamente isso, Dia do Senhor Deus, o Sol. Os romanos adoravam a trindade pagã e adoravam o Sol. Ora, quando é que o domingo, então, ganhou entrada no cristianismo? Uma coisa certa, ele veio lá da época de Babel e veio dos babilônicos, que foram o primeiro império reconhecidamente mundial, ou seja, o primeiro império que dominou todo o mundo conhecido. E a religião veio até a época do Império Romano e do imperador Constantino. Foi quando Constantino verificou que, pela pregação dos apóstolos, havia uma quantidade muito grande de cristãos no império. Então, ele quis satisfazer os cristãos como uma medida política de unificação do império. Foi quando ele disse aos cristãos que, se o apoiassem na sua campanha contra Maximiliano, ele se tornaria cristão. E ele aparentemente cumpriu a sua promessa. Só que, para agradar os pagãos, ele começou a trabalhar para que se colocassem elementos da religião pagã dentro da religião cristã. Lembre-se que os judeus, eles guardavam qual dia? Sábado. Isso todos sabem. E os cristãos, os apóstolos, também seguiram guardando o sábado, assim como Jesus que ia na sinagoga aos sábados, etc. Mas chegou o ano 321, quando Constantino, para agradar os pagãos e unificar o império, ele decretou o seguinte: que todos adorem ao venerável dia do Sol. A partir daí, gradativamente, por influência política e voto da igreja na época, o domingo foi se consolidando no cristianismo. E também outras práticas, como posso citar adoração de imagens, etc. Outras também que ocorreram. O cristianismo foi declarado religião oficial do império, razão pela qual a igreja passou-se a chamar Igreja Católica, que quer dizer universal. Apostólica, porque o cristianismo vinha dos apóstolos, e romana, porque era a igreja oficial do império. Daí você vê Igreja Católica Apostólica Romana. E você tem também a origem da guarda do domingo no seio cristão. E aí você tem elementos para considerar. Será que a tradição é válida hoje? Ou devemos buscar algo mais? Temos que parar por aqui, acabou o tempo, mas
Nós vamos voltar semana que vem com um tema maravilhoso para você. Deus te abençoe. Até lá.